que já perdi. Isso me fazendo refletir. Vejo que é preciso admitir que nada é fixo e tudo pode sumir. Quando eu tava na escola, eu queria vir pra casa, porque na escola eu fico o dia todo lá. Então eu queria ir direto pra casa. Mas daí eu percebi que em casa eu não tem muito o que fazer. Sei lá, a saudade me desgraça. O que me sufoca agora é o que salva. O que é que eu vou fazer? No começo, era a felicidade de não ir pra escola, assim, essas coisas. Eu usava bastante a pandemia como desculpa, assim, pra não ir pras aulas, escola, sei lá. Mas daí começou a ficar mais sério, aí começou a ficar com tédio, aí as aulas online eram muito ruins. Aí eu achava que, sei lá, um dia que já tinha passado, eu nem lembrava dele, assim, comecei a ficar quase a mesma coisa, a mesma rotina, mesmo tudo. Aí o professor disse assim, ó, tem esse vírus que chama o Covid-19. O professor explicou tudo que era o vírus e que se a gente estivesse muito perto e a pessoa do nosso lado tivesse Covid ou a gente podia ter pegado, né? Aí todo mundo se espalhou assim, a gente estava numa roda assim bem pertinho. Daí uma pessoa na roda espirrou, aí todo mundo assim... Posso dizer que eu meio que subestimei, podemos dizer, o coronavírus. Eu nunca imaginei que uma coisa desse tipo, uma pandemia, pudesse acontecer na minha vida, assim. Um vírus simplesmente paralisou tudo, né? É horrível esse negócio da pandemia, tudo tá acontecendo, tudo horrível tá acontecendo. Mas eu tô relaxada porque eu sei que isso daqui vai passar. Eu sei que vai aparecer alguma cura que vai passar. E também eu tento não pensar muito nisso, porque se eu pensar eu fico nervosa, né? Eu fico nervosa e muito estressada, muito ciumenta. Então, eu tenho que pensar nisso para me manter calma. Abro os olhos, me dou conta que mais um dia passou. Tava ficando maluco, assim, já não sabia que dia que era da semana. E a letra da minha música tinha muito a ver com o meu dia a dia da pandemia, porque o primeiro ali verso que fala é: abro os olhos e me dou conta que mais um dia passou, sabe? Era como eu via, assim, que parecia que tudo era a mesma coisa, não mudava, eu já tava... Sabe, você fica como um processo de looping, assim. Me levanto, me espanto, me olho no espelho, como se eu fosse julgado pelo mundo inteiro. Me disseram que é uma fase e que vai passar, mas de verdade não sei se vou aguentar. Dói, eu sei que dói. Às vezes, quando a emoção tá muito, assim, na flor da pele, eu acho muito mais fácil de compor, assim, quando eu tô com raiva, quando as coisas... Acho que foi mais fácil durante a pandemia me expressar, porque eu tava muito frustrada. Eu acho que me ajudou a fazer eu parar um pouco e olhar mais pra mim, assim, podemos dizer assim. Quando eu descobri que eu gostava de pintar, eu não sabia disso. Eu fui descobrir quando eu comecei a pintar pela primeira vez. Que foi quando... Vamos ver... eu pintei ali na parede. A minha mãe comprou tinta vermelha. Eu estava pintando no papel.
E eu pintei a parede de carvão. Nem todas as cores eu tinha. Daí eu... mas eu não tenho esse azul aqui, tipo, esse azul que eu queria. O azul que eu queria. Daí eu tinha feito um roxo antes. Eu peguei aquele roxo, e peguei um azul que eu tinha. Peguei um branco. Eu misturei tudo e deu o azul que eu queria. Então vou pintar agora. Mas eu queria um roxo mais forte. Eu peguei o azul e vermelho. Peguei um pouquinho de tinta branca, né, que já tinha usado demais. E misturei, Nossa, ficou maravilhoso. Aqui é aquelas caixinhas dos olhares, né? A gente usa as caixas de fósforo, a gente recortou o papel, fizemos o olho no papel e colamos na caixinha. E depois... Dentro da caixinha, o que a gente botou? Desenho. Desenho de coisas que a gente gostava. Isso. A gente escreveu também nela várias coisas que a gente gostava. Ou algo que a gente queria dar pra alguém, alguma coisa assim, a gente escreveu na caixinha. E a gente pegou, desenhou a figura e teve que botar aqui dentro. A melancolia da música foi um pouco do que eu estava sentindo, assim. Primeiro eu estava tocando piano e daí eu encontrei esses acordes que eu achei, tem um som bom, eu gostei, eu fui repetindo, daí meio que virou, eu criei a música no piano, assim, mas eu não tinha letra ainda. Quando você faz os acordes, daí você volta pra tônica e nessa música foi e daí, não sei, só quando eu ouvia tudo isso que eu tocava, eu sentia, acho que me fazia bem até. Eu não consigo me imaginar sem tocar música durante esse período aí. Sempre brinquei de princesa, de cavaleira com a minha avó. E ela era bruxa e me dava uma ser encantada. Eu sempre gostei muito de contos de fada. Eu pensei um montão de histórias. E meus documentos Google estão cheios de rascunho de histórias agora. É um dos meus hobbies na quarentena, escrever histórias e desenhar. A arte, na verdade, assim, é só os sentimentos do autor da pintura, do desenho. Então, eu acho que arte é o que a gente faz todo dia, né? Música, comida, qualquer coisa é arte, na real. Aí a gente fez assim, aqui dentro fica o celular, é meio que um projetor. Aí a gente olha para uma parede e liga uma luz bem forte aqui e fica uma imagem, um vídeo e essas coisas assim. Como o buraco é bem na testa, é como se fosse o pensamento do bonequinho. Mas acho que as pessoas que estão cumprindo quarentena, estão em confinamento, acabaram pensando mais sobre si e refletindo muito mais. E parando para pensar no como que elas querem viver a vida e coisas desse gênero. E eu acho que depois disso as pessoas vão estar mais atentas a coisas mínimas que a gente não dava bola, como a felicidade, como a saúde, talvez. E pararem de se preocupar com algumas futilidades, não sei se essa palavra é correta, mas futilidades que a vida, às vezes, a gente fica tão preso a elas, como o trabalho.
embora a pandemia seja uma coisa muito ruim assim, tem vários lados negativos, a gente pode tentar achar a coisa boa e tentar, sei lá, a gente pode se beneficiar de alguma forma. Que no meu confinamento o pensamento voa, palavras se vão com o vento e eu, nesse tempo tão baldio, nada me motiva. Eu quero é poder dizer sou eu. Quarentena um pouco tempo que o mundo para, e daí pode ser uma oportunidade para repensar o jeito que a gente estava fazendo antes e o que a gente fez antes para chegar nessa situação aqui. Então eu queria um mundo que pudesse repensar o que a gente está fazendo e meio que mudar o que realmente precisa mudar. Isolar-se do mundo às vezes é preciso pra na vida saber o que és. Eu sempre, assim, deve ser muito fácil ser mãe, tanto quando eu era pequenininha, ficava, ai, quero ser mamãe, quero usar vestido super bonitinho, blá blá blá, tipo, eu era apaixonada pelas princesas, só que eu vi quanto ela se esforça pela gente, tanto nesses tempos de pandemia, quanto em qualquer lugar do mundo onde a gente estiver. Ela não consegue nem ter um tempo pra ela faz tudo pra gente e a gente não consegue fazer nada retribuindo pra ela, então eu acho que ela é uma super mãe de verdade, porque ela fica estressada e ainda nos ajuda, ainda tem que ter um bebê na casa que ela precisa cuidar. E o meu pai é a mesma coisa, os dois são as pessoas mais heroínas que eu já conheci na vida. O que eu percebia bastante assim antes, em algumas rodas de amigos, até mesmo no momento assim, é que às vezes uma pessoa ficava só olhando no celular, ficava distraída na dela, sem conversar com as outras pessoas na mesa. Até eu mesmo ficava no celular, às vezes, mesmo com outras pessoas ao meu redor conversando. E agora, como a gente está longe de tudo, assim, eu sinto como é importante ter esse contato físico, frente a frente com uma pessoa, assim, sabe? E sinto bastante falta. Uma coisa que eu percebi, eu não sabia, eu adoro o barulhinho da chuva. Eu adoro quando chove lá em casa, porque eu gosto de ver a chuva caindo na folha. É muito bonitinho. E aí o barulhinho da chuva, meu Deus, eu fico na minha janela do meu quarto, observando a chuva cair, é muito lindo. Nesse aqui a gente fez com maisena, por isso tá um pouco branco, né? É com argila, é um ninho, né? Isso aqui é um ninho de argila e aqui é a casa de um maribondo que a Marion deu a ideia de fazer. Aí a gente resolveu fazer pequenos ovinhos, pintar com tinta e colocar. Brincar na natureza também me dá a sensação de liberdade. Eu imagino que eu tô subindo uma escada gigante, assim. Só que na real eu tô subindo uma árvore. Eu imagino que eu tô subindo a escada gigante para chegar, sei lá, na nuvem. O outro dia eu sonhei que tinha acabado o Covid. Aí todo mundo se abraçava e ficava assim, aleluia, acabou! Eu aprendi que giz derretido é uma técnica muito boa, mas queima a mão se pingar. Eu derreto
eu derreti e joguei os pinguinhos ali. Na verdade, eu só pus umas cores. Não fiz um desenho exatamente. Sei lá, a saudade me desgasta. O que me sufoca agora é o que me salva. Como é que eu vou fazer? Eu lembro que depois de acabar a aula eu continuei ele no rascunho fazendo aquela técnica no X. Como é que eu vou fazer se o calor do teu olhar era meu... Fala de arte, né? Todo mundo devia ter um pouco disso dentro de si. É totalmente necessário, uma coisa que tem que ter na vida das pessoas, eu acho. Faz mudança na vida das pessoas. Não podem mais. A voz do vazio aqui dentro tentando me encontrar. O que mais me atormenta está por... Assim, poder ouvir e me ouvir, assim, eu falando, assim, como se eu estivesse desabafando pra mim mesma. Foi a maneira que eu achei pra conversar, botar as coisas pra fora, numa melodia, numa canção, assim. Tentando me encontrar, o que mais me atormenta está por todo lugar. Perdas, sofrimento está tudo espalhado. E o que eu mais procuro é o teu abraço. Eu queria cantar alguma coisa, às vezes eu pegava um livro e começava a ler o livro, tocando. Porque não tinha letra, então eu, sei lá, começava a ler. Ou eu olhava um móvel, aí eu começava a falar algo sobre aquele móvel na música e eu comecei a juntar uns acordes, tentar fazer uns negócios mais diferentes assim, para dar uma diferenciada. E daí começou a sair assim. Acho que eu fiz umas 5 vezes a letra assim, modifiquei ela um monte. Walking alone on the road, with nothing around, just pollution and... Eu tava, nesse período, eu tava escrevendo uma história, assim, tipo, só por brincadeira, assim. Eu pegava, assim, às vezes tinha uma aula muito entediante, eu pegava e começava a escrever ali no computador, abria uma página, outra página, Docs, e começava a escrever o que vinha na minha cabeça ali, um monte de coisa maluca, assim. Aí eu tava gostando de escrever. And when I want to escape reality, I put on my headphones and listen to a beautiful song. Eu fiz 2 montanhas, um pasto com cavalos, 2 cercas e a rua. Eu poderia imaginar que os cavalos são leões, que a rua é um rio de lava. Poderia ver um campo coberto de neve. Eu poderia imaginar que a grade são formigas se unindo, segurando uma perninha da outra. Tu acha que imaginação é importante? Por que imaginação é importante? Porque com ela você pode se soltar, não é rígido. Faz de um jeito, não pode mudar. Talvez eu não possa mudar uma tesoura, por exemplo, que é feita de metal, mas eu posso imaginar ela de outro jeito. Posso imaginar uma tesoura que as pontas são para trás. E eu imagino aquilo que eu quero fazer. E às vezes nem fica tão igual quanto eu pensei, mas tá bom. Minha música diz muito de mim, assim, é um pedaço de mim, saiu de dentro, são minhas emoções, saiu de dentro das minhas emoções. Eu me identifico com a música de muitos artistas, não é só porque só eles estão passando esse sentimento, mas outras pessoas também estão passando o mesmo sentimento. E na pandemia, como o mundo inteiro estava nisso, né? Imaginação é muito importante porque, assim, se tu chega assim em um lugar, assim, você não tem nenhum brinquedo, você não tem nada, você
não tem dinheiro para comprar coisas, você pode pensar assim, bom, ali nesses tijolos pode ser o meu castelo, e aquela formiga é um malvado, e aí esse pedaço de pau é um jet ski. Eu acho a imaginação muito importante por isso, porque você pode inventar suas próprias coisas sem ninguém criticar assim. E eu acho que é importante você poder expressar esses sentimentos e mostrar o que você está sentindo sem esse julgamento e... É uma forma de alívio, talvez, sabe? Você poder escutar que outra pessoa também está passando por uma coisa parecida com a que você está passando naquele momento e poder ver que você talvez não esteja sozinho, assim, sabe?